Papel, plástico, metal e vidro. Estes e tantos outros materiais fazem parte de nossa rotina, mas muitas vezes são jogados de maneira incorreta. Iniciativas sustentáveis estão bem mais acessíveis do que imaginamos. São inúmeros tutoriais que ensinam a reciclar produtos e reduzir a produção de lixo. Além disso, a crise hídrica, que teve seu pico em 2014, fez com que muitas pessoas repensassem o modo de reutilizar a água. E você? Já pensou no que está ao seu redor? Ao contrário de ser descartado, pode ser reutilizado? Tentou consumir de uma forma que passasse a produzir menos lixo? Como evitar o desperdício? O que você pode fazer na sua casa ou no ambiente de trabalho para contribuir com a sustentabilidade? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. A palavra da moda atualmente é sustentabilidade. Teoricamente, o termo sustentável tem origem do latim sustentare, que significa sustentar, favorecer e conservar. Na prática, é definida como a capacidade que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a ele. Mundialmente, a palavra sustentabilidade começou a ser propagada a partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em junho de 1972, em Estocolmo. A partir desse evento, que foi o primeiro encontro mundial promovido com o objetivo de discutir assuntos relacionados ao meio ambiente e soluções para a preservação da humanidade, o conceito de sustentabilidade passou a ganhar uma maior importância. Aqui no Brasil, a expressão ganhou dimensões maiores após a realização da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Apesar de estar diretamente associada a esse tema, não está limitada a esta área. A sustentabilidade também está relacionada à economia, educação e cultura. A adoção de práticas sustentáveis resulta, a médio e longo prazo, numa nova perspectiva de vida para os nossos sucessores e lhes garantirão a manutenção dos recursos naturais necessários para uma melhor qualidade de vida. Neste primeiro programa sobre ideias sustentáveis, o Meu Ambiente encontrou quem mudou de atitude a partir da crise hídrica que teve seu pico em 2014 com a baixa vazão do sistema Cantareira, que abastece Campinas. E lavar a roupa já não é apenas um ritual comum. E hoje nós viemos à casa da Maria Teodora para conhecer o sistema que ela implantou aqui de reaproveitamento de água. Explica pra gente como funciona esse sistema e por que ele foi implantado aqui. Bom, nós corremos atrás de saber se havia no mercado algum sistema pronto de economia de água quando começou aquela crise da Cantareira, aqui em São Paulo, em Campinas especialmente. E aí nós encontramos uma porção de coisas, mas nada pronto no mercado, tudo você tem que fabricar. E aí nós corremos atrás de saber e vimos que isso aqui é o sistema mais simples que existe. Você compra uma bombona, que chama isso, né? Na época nem tinha. Você instala umas flanges ali embaixo para sair a água, entrada e saída de água. E vem da máquina, aumenta o tubo da máquina, coloca aqui dentro. Então, em vez de ela cair direto para o esgoto, ela cai aqui dentro e você já pega a água com sabão, geralmente biodegradável. E aí eu comprei a bombinha, que eu descobri que aquela bomba, eu podia instalar uma mangueira aqui. Mas aquela bomba, ela economiza cerca de 70% de água. Quer dizer, já estaria economizando só com o uso da máquina, mas com a bomba economiza mais ainda do que se usasse a mangueira. Mais, 50%, 60% a mais do que você economiza. Então, com uma bomba desse tamanho, você lava o quintal 2, 3 vezes. Só isso para o quintal todo? O quintal todo, e mais de uma vez. E para o jardim também, se você quiser. Então, ele lava tudo. Então, eu não sabia
que essa bomba fazia isso também. E aí a gente foi descobrindo. E a partir de que momento que você percebeu que não só apenas resolveria o problema da falta d'água, mas também faria, digamos assim, a sua contribuição ao meio ambiente? A gente sempre foi ligado nessas coisas, né? De tentar ter uma postura de cidadania e ajudar e tudo mais. Divulgar isso no Facebook, divulgar para todas as pessoas, em todos os sentidos, não só de economia, dessas coisas, né? Mas de segurança, de tudo mais. Então, isso a gente viu imediatamente, que a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer, meus vizinhos começaram a fazer, uma porção de gente dentro do condomínio começou a fazer a mesma coisa. E a Maria Teodora tem um outro sistema aqui que reaproveita também a água que sai do ar-condicionado. Vamos conhecer? Fala pra gente qual foi a ideia e como vocês fizeram isso. É tudo bem caseiro mesmo. Então, a gente, com esse calor, todo mundo acaba tendo um ar-condicionado. Então, nós pegamos aquele duto que sai, que essa água seria jogada fora. É só aumentar, né, esse duto que sai dele. Você arranja uma bombona, um galão, qualquer coisa, e você coloca essa água ali. Só tomando cuidado, você vê que a gente veda bem com papel alumínio por causa da dengue. Qualquer buraquinho que sobra já fica uma coisa mais perigosa. E essa água pode ser aproveitada, jogada, usada da maneira que você achar melhor. Quanto tempo demora para encher esse galão, por exemplo? Por exemplo, naqueles dias muito quentes que fez, aí o mês passado, 2 noites você enchia esse galão. Com um investimento de R$400 para fazer esse sistema de reuso de água, não só o meio ambiente agradece, o bolso também. Dá em média entre R$90 e R$100 por mês. Eu estava gastando o dobro, eu gastava 17, 16 metros cúbicos. E eu estou gastando 8. Então, e também o que facilitou isso não é só a economia de água, foi a mudança de hábitos. Que eu tenho a minha secretária aqui, que ela varria o chão com a mangueira, né? Então, mudança de hábitos, a diminuição da quantidade de vezes que você põe a roupa na máquina, aumentar o nível de roupa que você põe na máquina. Então, lavar a roupa uma vez por semana, tudo ficou mais simples. E aí você tem a economia que você acaba se pagando em 4, 5 meses. E essa ideia está se espalhando. A gente vai ali até a casa do Domingos para saber como ele também implantou esse sistema. Vamos lá? Nossa equipe é recebida pelo seu Domingos. A gente veio aqui conhecer o seu sistema de reaproveitamento de água. Dá para mostrar para nós? Vamos lá. Aqui são 2 reservatórios para o reaproveitamento de água e uma bomba como esta para dar pressão. Nós decidimos por esse sistema a partir até da ideia da dona Teodora, né? Nós fizemos um sistema parecido com o dela, compramos umas bombonas, né? Uma bomba d'água e o sistema é simples, né? Nós reaproveitamos a utilização da água das máquinas de lavar. É muito simples, né? É uma bomba, você compra as mangueiras, né? E esse sistema a gente coleta a água, joga nas bombonas e depois é aproveitado para lavar todo o chão aqui da casa, né? Basta ter uma boa vontade. Mas uma pequena boa vontade, dá para fazer o sistema. O senhor mesmo quem fez ou contratou alguém especializado? Não, fui eu que fiz isso, né? Olhando, inclusive na internet, algumas ideias que eu vi lá, eu implantei esse sistema aqui. Ó. E aqui o senhor também reaproveita a água do ar-condicionado? Também reaproveitamos a água do ar-condicionado. Isso aí a gente molha as plantas, né? Gostou dessa ideia de reutilizar a água da máquina e do ar-condicionado? Ainda há muito mais o que fazer aí na sua casa. No próximo bloco, o repórter Michel Amorim traz novas práticas sustentáveis para a economia desse bem tão importante para a vida. Pequenas ações no cotidiano de cada um de nós podem fazer uma grande diferença no futuro do planeta. E em se tratando de água, toda atitude é bem-vinda.
E quem traz mais uma prática sustentável é Michel Amorim. Como que a gente pode também diminuir o consumo de água em casa? Eu estou aqui com o professor Paulo, que ele vai explicar como que a gente pode fazer isso, professor. Gostaria de dizer para vocês o seguinte, da importância, né? Primeiro, antes da gente entrar no porquê economizar, da importância que isso tem para o planeta. Né? Então, se a gente imaginar o seguinte, nós fizemos aqui uma pequena demonstração, se a gente imaginar que toda a água do planeta estivesse dentro dessa garrafa, essa parte de cima amarela é a água doce que nós temos no planeta. O restante é tudo água salgada ou insalubra, imprópria para o consumo. Se a gente imaginar que em toda a água doce que está simbolizada aqui, nós temos uma parte que é gelo, uma parte que já está em forma de gás, nós teríamos apenas uma lâmina muito pequena que estaria disposta nos rios, que seria útil então para a população e de fácil acesso. Então, com essa visão, a gente percebe o seguinte, a água essencial para a vida humana, ela tem pouca quantidade no planeta. Então, por isso, existe a necessidade, mesmo com as chuvas atuais, né, de a gente economizar, de a gente promover alguma maneira de uso melhor dessa água. Então, isso é o mais importante da gente entender do porquê que se deve fazer isso. Dentro de casa, qual é o consumo médio por uma pessoa? Mas é um consumo de 200 litros por habitante por dia. Nessa visão de 200 litros, então a concessionária de água nos fornece isso para minha casa. Mas eu, como pessoa, individualmente, não uso 200 litros. Né? Se eu pensar assim, na água que eu bebo, estou falando perto de 2 litros. Mais água para cozinhar alimentos, mais 2 litros. Então nós usamos 4 desses 200. Aí tem a questão de higiene, né? Escovar os dentes, lavar a louça que nós utilizamos, lavagem de roupas, banho e bacia sanitária. Então, toda essa composição diária do uso que a gente reflete, temos vários indicadores. E um deles que é muito pesado é a descarga da bacia sanitária, que usa aproximadamente 30% de toda a água nesse elemento. Seria o vilão da residência? Seria o vilão necessário para a gente gerar esgoto, né, para a gente transportar esses elementos, mas seria um vilão e um bom ponto para começar para economizar. De que forma a gente poderia fazer isso? Vamos imaginar a questão do banho, né? Em um banho simples, a gente contabiliza, lei brasileira, que se usa no mínimo 3 litros por minuto. Então, uma pessoa que está tomando aí um banho de 20 minutos, que gosta de ficar embaixo do chuveiro, está gastando no mínimo, né, 60 litros de água. Né? Então, a gente está pensando, precisa tomar cuidado com isso, né, com o quanto que se gasta. O chuveiro elétrico é uma patente brasileira, um equipamento brasileiro, né? Ele consome bastante energia, mas ele é um promotor da economia de água. Então, os chuveiros a gás, por exemplo, chuveiros com centrais de acumulação, são mais gastões de água e às vezes economizam energia. O chuveiro elétrico é um bom parâmetro para a gente acoplar as duas economias, eletricidade e água simultaneamente, desde que bem cuidado, bem trabalhada essa questão. E agora você vai aprender na prática como diminuir o consumo aí no seu vaso sanitário. E nós já estamos aqui no laboratório da faculdade, onde o professor dá aula, e ele vai explicar pra gente como que você consegue diminuir esse consumo no vaso sanitário. Professor, é simples. Muito simples de se trabalhar. A ideia principal, né, vem do conhecimento das pessoas terem, do que elas têm dentro de casa. Então, se a gente imaginar aquela bacia sanitária que tem uma válvula na parede que o pessoal aperta, aquela bacia gasta mais ou menos 12 litros de água por cada descarga. As normas brasileiras hoje já obrigam os fabricantes novos a fazer com esse tipo de caixa que vai gastar no máximo 6 litros de água por descarga. Nós temos um outro modelo que tem duas válvulazinhas aqui embaixo, então você tem um volume de 6 litros e outra para 3 litros. Né? Então, se tiver resíduos sólidos ou resíduos líquidos, você usa o sistema mais otimizado. Se alguém comprou esse tipo de bacia que não tem essa chave para os dois vazões diferentes, para os dois volumes diferentes, existe um kit universal que se pode trocar aqui dentro. Então esse kit custa entre 70 e 100 reais. Uma pessoa trocando, qualquer encanador troca simplesmente e a bacia de descarga passa a ter então um volume menor. E ainda se não tiver essa possibilidade, existe uma pequena ideia simples, né, que é muito útil. Se a gente abrir aqui a tampa, né, a gente vê aqui todo o conjunto de entrada de água, de válvula e a saída de água e com suas regulagens. A norma brasileira exige que tenha regulagem porque nós temos apartamentos com pressões diferentes,
com situações hidráulicas diferentes. Então, ela tem que ter uma regulagem própria. Nós podemos simplesmente aproveitar a seguinte ideia. Pegando aqui um litro de água, uma garrafa simples, cheia, né, fica aqui fechada, devidamente lacrada, se a gente colocar aqui dentro, ela está só lá encaixadinha, não está fazendo nada esse litro lá dentro, ele está só ocupando o volume, e é isso mesmo que nós queremos, né? Porque a hora que eu descartar essa água, e na próximo enchimento dessa caixa acoplada, ao invés de encher com 6 litros, 1 litro está sendo ocupado pela garrafa. Então ela vai economizar 1 litro, ela vai encher com 5. Cada descarga que eu der a partir daí, vai usar 1 litro de água a menos. Isso parece simples, mas quando a gente considera que a bacia sozinha é responsável por 30% do consumo de uma casa, essa economia é muito grande. Imagina um prédio aí com 20, com 50 apartamentos, cada um economizando 1 litro em cada descarga de bacia. É uma grandiosidade muito grande, porque o planeta agradece. Estamos salvando a água aí bastante. Professor, isso em casa, quem quiser fazer, é só pegar a garrafa PET e aquela pessoa, não, eu não quero investir R$70 com uma garrafa PET, encheu com água, colocou dentro da caixa, já está conseguindo economizar e ajudar o planeta. Já está conseguindo economizar e ajudar o planeta. No próximo bloco, descubra como fazer para reduzir o consumo de sacolas plásticas, que, segundo especialistas, podem se tornar uma catástrofe na vida dos animais marinhos. Uma pesquisa divulgada no Fórum Econômico Mundial aponta que em 2030 haverá 1 tonelada de plástico para cada 3 de peixe. E em 2050 haverá mais plásticos que peixes nos oceanos. Mas ainda dá tempo de mudar essas expectativas negativas. Uma ideia sustentável para a preservação do meio ambiente. E isso não é de hoje. Quem vai explicar o que acontece para nós é o vereador Luiz Iabico. Vereador, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. O que o senhor vai mostrar aqui para a gente? De que forma a gente pode preservar o meio ambiente e por que essa técnica? Miriam, é o seguinte, nós podemos colaborar com o meio ambiente evitando ao máximo usar sacolas plásticas, né? Porque as sacolas plásticas, todos sabem, é um problema da natureza hoje. Causa um mal danado, além de ele nunca se esgotar com o tempo, ele vai para o lixão e fica centenas de anos e não se dissolve. Essa sacola plástica, a comum. Essas de supermercado. Foi um assunto muito polêmico, talvez as entidades não soubessem esclarecer, passar para a população o intuito correto da não utilização da sacola plástica mesmo, que é preservar o meio ambiente, porque é um mal imenso que a sacola plástica produz ao meio ambiente. Por exemplo, acho que todos já devem ter visto essa cena nas reportagens de TV, aquelas aves que sobrevoam os mares Pacífico, Oceano Atlântico, né? O Oceano Índico. Como o mundo inteiro hoje produz sacola plástica e joga-se sacola plástica ao vento, se você passar na rua hoje, você consegue ver sacolas plásticas rolando na rua, né? Tanta sacola plástica existe. E essas sacolinhas, elas acabam indo para os rios, com as chuvas, dos rios vão para os mares e ficam nos mares. E essas reportagens das TVs mostram aquelas aves, tipo albatroz, pelicano talvez, que elas sobrevoam o mar, elas lá de cima enxergam uma coisa brilhante em cima da água, do Oceano Pacífico, por exemplo, e aquele pássaro, ele acha que é um peixe, vai, mergulha, engole o plástico, e essa reportagem da TV recentemente eu vi. No Oceano Pacífico existe um local, uma espécie de uma ilha, né, que os albatrozes se encontram para morrerem, porque eles ficam com plástico na barriguinha deles, impossível se dissolver, e numa agonia profunda os albatrozes acabam
morrendo. Então, é um problema que há 50 anos atrás não existia. E essa preocupação de que o vereador fala a respeito dos albatrozes foi retratada no trabalho do ativista americano Chris Jordan, que denunciam o descalabro ecológico que cometemos ao nos preocuparmos pouquíssimo com os resíduos do nosso consumo. Imagens do Pacífico Norte revelam filhotes de albatrozes mortos como consequência da ingestão de pedaços de plástico que povoam os oceanos do planeta. Hoje, utilizamos 20 vezes mais plásticos que 50 anos atrás. Pior do que a quantidade de plástico que estamos produzindo é o quanto estamos descartando desse material. Cerca de 95% é descartado depois de ser utilizado apenas uma vez. E ainda que 14% do lixo seja reciclado, o resto acaba em lixões, nas ruas e nos oceanos, o que significa que pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos a cada ano. Pouquíssimas pessoas devem ter imaginado o mal que a sacola plástica estaria causando no planeta como está causando hoje, 50 anos depois. Período muito curtinho, né? Sim. Década de 50 não existia sacola plástica. Eu lembro que eu ia na padaria, no açougue, e trazia embrulhado no jornal, no papelão, né? Aquelas invólucros de papel. Pois bem, hoje em todo lugar que você olha do lado, na cozinha, no banheiro, no quarto, tem plástico. Substituir as sacolas plásticas é um desafio e uma técnica milenar vinda do outro lado do mundo pode ajudar e muito. Divulgado no Brasil, inclusive com um livro manual que ensina como fazer, o furoshiki veio do Japão. Lá, a cada dia da semana, tem um lixo específico para você colocar na sua lixeira, né? Então, eles já são orientados a não utilizar sacolas plásticas, procurar não utilizar sacolas plásticas. E lá se transporta as coisas de compras, de supermercado ou de qualquer outro estabelecimento, pedaço de pano quadrado, 1 metro por metro, 80 centímetros por 80 centímetros, e eles transformam esse pedaço de pano numa sacola reutilizável, que você utiliza por vários anos. Você pode lavar a sacola e continua a mesma coisa. Mas isso foi inventado nessa proibição ou essa técnica existe há muitos anos, vereador? Essa técnica de se transportar as coisas dentro de um invólucro de pano, transformar um pedaço de pano numa sacola, vem desde a época dos samurais. Há milhares e milhares de anos já atrás que o japonês utiliza essa técnica. E hoje favorável, né? Hoje favorável ao meio ambiente. Hoje é totalmente favorável ao meio ambiente, porque o plástico está causando um mal muito grande ao planeta. E agora então o vereador vai ensinar como é possível trazer essa técnica milenar. A gente sabe que no Brasil está sendo bem difundida e você aí de casa pode fazer também. Vamos lá, vereador. Vamos lá, deixa eu mostrar primeiro, Miriam. Aqui nós temos uma já pronta, uma sacolinha de pano, né, com um nozinho bonitinho aqui em cima. E dentro, se vocês verem, tem um livro, né? Coloquei aqui. Aqui tem outro transporte um pouquinho maior. Se você abrir aqui, você pode tirar, né, o capacete. Isso vai depender do tamanho do pano, então. Exatamente, o tamanho do pano, né? O capacete aqui, ó, eu vou abrir para vocês, porque eu fechei. Facinho de abrir. Facinho de abrir. É um nó também muito bacana, que com o peso que você carrega, o nó fica muito difícil de você desatar, mas existe uma forma de você fazer um nó que facilita desfazer o nó. Sim. Eu vou ensinar a mais simples, que é a mais comum, que é para você transportar. Eu vou colocar aqueles livros para transportar. Vamos começar por esse aqui primeiro. Então, aqui nós temos um pano, né, acho que deve ser 1 metro por 1 metro, o tamanho do pano. Esse pano aqui você encontra em qualquer loja de tecido. Esse que você utiliza para colocar em cima da mesa, tá vendo? Sim. Mas tem que ser quadrado mesmo. Tá. Quadrado é mais fácil, né? Então vamos fazer assim, simples. Coloca ele do avesso, né? Coloca do avesso. É importante fazer a bainha do pano, né? Tá. Ele fica mais bonitinho, tá vendo? No quadrado você une as pontas opostas uma da outra, formando um triângulo.
Tá vendo? Sim. Um triângulo. Aqui você pode medir depois a profundidade da bolsa, se você quer mais funda ou mais rasinha, né? Do tamanho do nó, você pode jogar essa ponta aqui. Assim vai ficar como? Fica mais rasinha. Mais raso. Mas eu vou fazer um pouquinho mais profundo. Então eu coloco essa outra ponta aqui no meio, né? Mediu para ficar fundo, então. É no meio, exatamente. Tá. Aqui no meio. E onde eu segurei com essa mão aqui, você dá um nó simples. Deu pra pegar aí? Um nó. Aqui, ó. Fazer de novo aqui. Essa outra parte aqui, vou até o meio. Tem que medir novamente. Tá. Até o meio, pra ficar bem legal, né? Nessa que sobrou aqui, você dá outro nó aqui. Ok? Dá os 2 nós aqui. Certo? Sim. Esses 2 nós, você tem que colocar ele para dentro da bolsa. Entendeu? Entendi. Por dentro. Né? E você pode ver que já está uma sacola. Já tem o formato de uma sacola. Sim, um fundo, né? Um fundo, né? Os 2 nós para dentro. Vendo aqui? Bem profundo. E aqui em cima tem um nó bacana, que é o chamado nó do escoteiro. Eu não sou escoteiro, quem é escoteiro sabe fazer esse nó. Mas quem não é pode fazer também? Quem não é pode fazer. É muito simples. Por exemplo, eu vou mostrar aqui de costa, para vocês entenderem como é que é o nó. A mão direita, primeiro, Mirna, fica sobre a mão esquerda e a gente dá um nó, né? Do primeiro nozinho. Depois, a ponta da mão esquerda sobre a mão direita é outro nó. Esse nó tem que ficar nesse formato assim, ó. Sobrando um pouquinho. Como se fosse a orelha de um coelhinho. Sobrando. Sim. Não, ele é retinho, porque tá vendo? Ele tá numa linha horizontal. Uma linha horizontal. Se você fizer um nó comum, deixa eu explicar por que isso. Se você faz um nó comum, como a gente costuma fazer, vai aqui, vira aqui, ele fica de uma forma vertical. Tá. E fica difícil depois o desate dela. Por que temos que fazer o nó do escoteiro? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Direita sobre a esquerda. Dá um nó. Depois, a esquerda sobre a direita. Dá um nó. Ele ficou horizontal. Ok. E depois que a gente carregar os pesos, vou colocar aqui os livros, colocar umas bíblias aqui. Vou colocar o nosso livro aqui. E os vídeos. Cabe bastante coisa. Bastante Ainda coisa, cabe né? mais, viu, gente? Vou colocar essas coisas aqui. Tudo aqui, tá vendo? É bastante Sim. coisa. Quer carregar um pouquinho? Melhor. Tá vendo? Cabe muita coisa. Mas cabe Fazer muita sempre coisa assim. dentro. Aí, você chega em casa, Sim. o nó, a bolsa super cheia, né? Carregada. Sim. Para você desatar o nó, você pega, segura com a mão esquerda aqui, puxa para a direita, dá um tranco, ele sai sozinho. Olha Tá que vendo? interessante. Bacana. E durante o período que eu estava carregando, ele não se desfez. Não Ele se só desfez. vai se desfazer no momento que eu der esse tranco. Exatamente, pega, segura com a direita, puxa para a esquerda. Isso aqui, Mirna, é sacola para você fazer compra também, tá bom? Faz um nozinho simples aqui nessa ponta, um outro. Leva na bolsa, na hora Leva de na embrulhar bolsa. as compras, já coloca tudo aí. Você leva na tua bolsa. Sem usar sacolinha. Sem usar sacolinha. Você faz um nó desse tipo aqui na gôndola do supermercado, né? Sim. As pessoas vão perguntar o que você está fazendo na gôndola do supermercado, você não vai estar pegando sacola plástica. Olha aqui, ó. 4 nozinhos nas 4 pontinhas. Tá ok. Agora vamos colocar as coisas aqui dentro. Vamos. Tudo isso aqui de novo. Então vamos tirar da outra sacola e vamos colocar tudo aí. Tudo de novo. Coloca aqui essas compras. Vamos, são as compras do supermercado, viu, pessoal? Tá vendo? Sim. Tá vendo aqui? Ficou uma Já ficou uma sacola, bolsinha, bastante né? coisa aqui dentro. Sim. Como é que vamos transportar isso aqui? Aqui mesmo, nessas 2 pontinhas, tá certo? Vamos fazer aquele nozinho que eu expliquei agora há pouco. Nó do escoteiro. Direita sobre esquerda, depois esquerda sobre a direita, e tá feito o nozinho. Ficou Já uma alça do... Na outra ponta, mesma coisa, fazer de frente agora aqui, ó. Direita sobre esquerda,
esquerda sobre direita. Outra bolsa. Uma bolsa, sacola de supermercado. Ações que fazem a diferença quando se trata em preservar os recursos naturais. No próximo programa, o Meu Ambiente traz novas ideias sustentáveis em casa, nas empresas ou mesmo de pessoas que abriram um novo negócio.